Muito boa noite, amigos servidores, comunidade em geral ligada aqui na TV Câmara. Estamos iniciando mais um Simpasso na TV, o programa do servidor municipal, mas sempre com assuntos de interesse da nossa comunidade. Hoje, o tema escolhido para que seja conversado, debatido durante os próximos minutos, a próxima meia hora, é o assédio moral no trabalho, um assunto que é de preocupação de muitos servidores, de trabalhadores de uma forma em geral e que vem se tornando uma rotina, e a gente trouxe para conversar sobre esse assunto aqui no programa de hoje a assessora jurídica do Simpasso, a advogada Paula Padilha, já que existe ainda, Paula, muitos casos aí que se configuram como o assédio moral, outros que não são de assédio moral, e a gente vai aproveitar então esses 30 minutos aqui para esclarecer esse assunto. Eu até registrei aqui alguns tópicos sobre ele, tipo o assédio moral vem lá do século XX, é denominado uma espécie de violência moral psicológica, fator determinante aí para o assédio moral, abuso ou disputa do poder. Boa noite, é um assunto bem importante, né, Paulo? É muito importante. Primeiramente, boa noite aos telespectadores da TV Câmara, servidores do município, os associados ao Simpasso, a comunidade em geral. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu vim a convite, né, hoje do presidente do Simpasso e do Guilherme aqui para tentar dar um parâmetro, né, para a comunidade, para os servidores sobre essa questão do assédio moral que tem surgido na sociedade com maior força, não tanto só na questão do trabalho, mas bem como nas relações sociais, relações familiares. Hoje o assédio moral é tido como a pior forma de estresse social. E isso vem sendo desenvolvido, estudos e pensado em soluções para que possa se combater o assédio moral, como você falou, desde do século XX, ali, anos 80, anos 90, de lá para cá vem se constatando essa questão do assédio moral muito forte nas relações do trabalho, nas relações sociais, e a gente vem trabalhando aí para tentar combater essa situação. Hoje se usa uma palavra, é muito usada a palavra bullying, dá para se dizer que, traduzindo então para quem não sabe o que é o assédio moral, é o bullying que é cometido na escola, no trabalho, na rua? Pode-se dizer que o assédio moral seja uma espécie de bullying, só que o bullying ele é um pouco mais abrangente. O assédio moral ele já não é tão abrangente, e a constatação é mais difícil do assédio moral do que do bullying, porque o assédio moral exige alguns outros requisitos, além do fato, né, de simplesmente você sofrer uma agressão física ou moral. Uhum. A palavra bullying, agora entrando um pouquinho, a palavra bullying ela é originada na Inglaterra, né? E lá se surgiu essa situação após ser feito estudos com crianças, com grupos de crianças, onde se colocava uma criança nova naquela turma e as crianças hostilizavam de várias formas esse novo integrante da turma. Então lá na Inglaterra foi denominado como bullying. Já nos Estados Unidos, outro estudo paralelo denominou como mobbing, ou seja, denominaram o mob como uma questão de turba, uma questão de um grupo de desordeiros, uma multidão de desordeiros. Eles qualificaram isso e denominaram como isso após se analisar alguns animais de pequeno porte que eles mantinham aquela turma de animais, então de pequeno porte, e colocavam um animal de maior porte junto com esses menores. E a hostilização dos menores era tamanha que faziam com que o maior se sentisse inferiorizado. E aí lá eles denominaram como mobbing, que vem dessa origem de multidão desordeira. Então a gente tem os estudos paralelos nos Estados Unidos como mobbing, que partiu do mobbing, na Inglaterra, que partiu do bullying, e no Brasil denominado o assédio moral, que vem sendo estudado basicamente nas relações de trabalho, onde ele é maior encontrado, a maior incidência de fatos narrados é na questão do trabalho.
Bom, a gente aqui tem um programa destinado ao servidor público municipal, mas o assunto de hoje ele abrange também outras esferas, a estadual, a federal e a privada, porque o assédio moral ele é visto em todas essas categorias aí, doutor? O assédio moral ele é constatado em todas as esferas, tanto na pública quanto na privada. Mas uma particularidade que a incidência é muito maior no âmbito da atividade privada. Por quê? Porque na atividade privada a concorrência é muito forte. É tanto ou mais forte do que no serviço público. Porque no serviço público, inclusive por essa situação da estabilidade do servidor público, ela é um pouquinho mais, vamos dizer, tímida. Mas na área do direito privado é muito forte. Tem diversas, milhares, não tem como precisar reclamatórias trabalhistas que envolvem o assédio moral hoje tramitando no Brasil. Daqui a pouco aquela pessoa que está se destacando mais, ela acaba sendo mais vista pelos colegas aí, vítima do assédio. Ela acaba sendo a vítima do assédio moral. Porque, na realidade, o assediador, aquela pessoa que é considerada o ativista perverso, a pessoa que faz a maldade, vamos dizer assim, normalmente ele está ou em busca do poder ou tentando manter-se no poder. Então, qualquer fator que venha a perturbar essa condição, a pessoa que vem nesse sentido, ela acaba sendo o objeto do assédio moral para essa pessoa que está se sentindo ameaçada. Então, aí, diversas atitudes a gente pode nomear, né, que ocorrem diariamente, como não só a questão vexatória, intimidatória, a exclusão do grupo de trabalho, a situação de dar para essa pessoa que está sendo assediada atividades menores, de menor complexibilidade, mesmo sabendo que aquela pessoa tem potencial para muito mais. O assediador ele vai menorizando, ele vai fazendo com que a pessoa se sinta inferiorizada perto dos outros. E muitas vezes não é só nisso. O assediador, ele continua tratando a pessoa com todas as prerrogativas de sempre, solicita serviços, faz tudo como tem que ser. Na hora que aquilo é apresentado, não, olha aqui eu pedi um relatório disso para você e tal. A pessoa apresenta o relatório, aquilo simplesmente é engavetado. Faz com que a pessoa cada vez se sinta, mas tudo que eu faço, nada é reconhecido, nada é utilizado. Será que eu estou com algum problema? Então, sempre a intenção é de causar confusão na pessoa que está sendo assediada para ela se sentir menorizada. E isso vai acarretar o estresse, entre outras enfermidades aí que pode acontecer com a pessoa. Com certeza. O pior efeito e o mais constatado é a depressão, né? A depressão, ela é um fator de risco muito grande e é resultado desse assédio moral. Mas tem relatos de pessoas que desenvolveram gastrite, úlcera no estômago, todas essas questões relacionadas à instabilidade emocional. Até, Paulo, a gente fez, através das nossas redes sociais, aí uma consulta, né, aos servidores e as pessoas que seguem a gente sobre casos. E a gente tem alguns casos aqui, depois a gente vai falar sobre esses relatos aí para saber se é um assédio moral ou se não é. E até aproveito para te perguntar, aqui em Passo Fundo, o Simpasso, através da assessoria jurídica gratuita que oferece, chegam muitos casos assim das pessoas consultando se sofreram assédio? O que se parece muito com assédio, mas não é? Nós, o Simpasso, através da assessoria jurídica, a gente recebe bastante relatos de pessoas que vêm sofrendo algum tipo de perturbação psicológica no trabalho, no desenvolver da sua atividade diariamente. Mas nem sempre esses relatos podem ser enquadrados como assédio moral, porque o assédio moral ele é definido como uma violência moral e psicológica
que faz com que o indivíduo consiga destruir o outro num processo contínuo de atormentações, num processo contínuo de agressões psicológicas. Não é o simples fato de que aconteceu no meu setor, o meu chefe me chamou disso hoje. Então, hoje aconteceu isso com você. Pode ser uma outra coisa, daí, mas não é o assédio moral. Pode decorrer esse fato isolado, ele pode gerar um dano moral. Ele pode gerar uma calúnia, uma difamação, mas não o assédio moral. Porque o assédio moral, a característica muito forte dele é a sequência de fatos. Então, é uma sequência de fatos e agressões físicas e psicológicas, físicas, não vias de fato, psicológicas, que façam com que o servidor ele adoeça, que ele se perturbe com aquela situação. Uma perturbação psicológica ou física. Que provas que eles podem reunir para de repente, basicamente, o assédio moral ele é sempre dirigido com palavras. Então, como você vai provar palavras e expressões? Você vai provar com testemunha. Em raras oportunidades foi constatado o assédio moral com documentos escritos. Bilhetes, coisas escritas em murais, planilha de produtividade, colocando sempre aquela pessoa assediada, em último lugar. Mas, basicamente, o assédio moral, quando ele é verbal, a prova que se faz é a prova testemunhal. Não teria outra possibilidade da gente conseguir provar isso. E agora, falando sobre esse assunto, até busco experiências que eu já passei de colégio, de empresa, onde eu verificava, acho que de casos que aconteceram assim, esse assediador, ele sempre se cerca dos outros colegas. Ele é diferente para os outros do que ele é para aquela pessoa ali, né? Parece que ele quer se fortalecer junto aos outros para ter mais força na hora de o perfil do assediador é sempre o perfil daquela pessoa que agrada a todo mundo. É aquele cara ou aquela mulher que é gente boa, que conversa com todo mundo, que tem um papo legal, que trata todo mundo bem. Ela cativa. É uma pessoa que cativa os que estão ao redor e faz com que quando ele elege um assediado, faz com que os outros se voltem, inclusive, fazendo com que o assediado ele se sinta tão frágil que ele não tem nem com quem se socorrer. Porque se todos os colegas estão seguindo o assediador, para quem que ele vai pedir ajuda? E normalmente é isso que acontece, por isso que a prova do assédio moral é muito difícil, porque aí ninguém quer ir contra. E tem gente que assedia moralmente, nem sabe que está fazendo isso. E nem sabe que está fazendo isso, com certeza. Existe. Aquele que faz todo dia uma piada com aquele mesmo colega sempre. E tem também aqueles colegas, que não estão de bem com a vida, né? Então eles estão sempre pegando no pé de alguém. Se eles não se sentem bem, eles querem fazer com que os outros ao redor também não se sintam bem. E o que pode acontecer com uma pessoa que se configura e que ela assediou alguém? O que pode acontecer com essa pessoa aí, juridicamente ou na esfera pública? Tem algum prejuízo que pode ser dado a ela se configurar esse assédio? A legislação do assédio moral hoje é basicamente a Constituição Federal, que assegura a questão da imagem, da honra da pessoa, não tanto não só na questão do trabalho, mas na questão do dia a dia, na vida cotidiana, nas relações sociais. Então, basicamente, a gente se socorre à Constituição Federal. No âmbito do direito do trabalho, já tem alguma coisa mais específica que tu pode buscar uma rescisão indireta, alguma outra situação. Mas legislação específica para quem assedia ser condenado a um crime, hoje não tem. Eu até busquei algumas notícias recentes sobre isso e eu verifiquei, era para ser votado no dia 4 desse mês, ou do mês de julho, era para ser votado na Câmara dos Deputados um projeto que tramita há 16 anos. Inclui o crime de assédio moral no trabalho dentro do Código Penal. No momento que tiver a inclusão do assédio moral dentro do Código Penal, o que muda para a vítima desse assédio aí?
Porque aí nós vamos sair da esfera civil, né, que hoje você pode entrar com uma ação alegando assédio moral, pedindo uma indenização por dano moral em decorrência desse assédio moral, mas é toda essa questão da prova que é difícil de ser feita. A partir do momento que nós tivermos uma legislação penal, criminal, a partir do momento que você faz uma denúncia, que você registra um boletim de ocorrência e que aquilo vira uma investigação criminal, se chegar ao ponto de ser provado que houve o assédio moral, pode haver inclusive a detenção do assediador. Se não me engano, fala em detenção de 1 a 2 anos. De 1 a 2 anos. Multa. E multa. Dava para ser votado no dia 4 de julho, mas caiu da pauta lá. Aquelas confusões de Brasília lá devem ter derrubado da pauta, mas é um processo aí, um texto que está já há 16 anos tramitando e parece que agora está tendo um desfecho aí favorável a quem então, vítima. Até então, que não se tenha nada na área criminal, nós nos socorremos apenas na esfera civil, que é uma ação uma ação indenizatória, alegando assédio moral e pedindo uma indenização a título de danos morais para compensar, não digo compensar, mas ao menos dar um estímulo àquela pessoa que foi assediada. Infelizmente esse estímulo vem financeiramente, que não deveria ser assim, mas hoje é o que nós temos. Esse estímulo vem financeiramente da condenação do assediador. Certo. Já que a gente está entrando já nos casos aqui, eu vou para o intervalo e na volta a gente tem os casos então de pessoas que relataram para a gente aqui dentro das nossas redes sociais o que já sofreram, para a gente explicar. Isso é um assédio moral ou não é um assédio moral? Perfeito. A gente volta rapidinho depois do intervalo. Estamos de volta com o programa que hoje trata do assédio moral, não só no serviço público, como também no privado. A gente está conversando com a advogada Paula Padilha, assessora jurídica do Simpasso. Paula, 58% do assédio moral vem da hierarquia, 29% dos colegas, 1% do subordinado. Que fatores que quem está nos assistindo, está nos ouvindo, pode detectar um assédio moral? Essa questão da porcentagem bem definida, que a gente pode observar que mais de 50% vem da hierarquia, né? Então, ou seja, sempre do chefe para com o subordinado. Aí outros casos são entre os colegas, pode-se constatar entre colega e colega, e raros casos do subordinado para com o chefe, né? Então essa situação é bem definida, como eu tinha falado antes, a questão do perfil do assediador, que o assediador ele sempre está ou em busca do poder ou tentando manter-se no poder. Então, notadamente, na maioria das vezes, quem está no nível acima tenta manter-se. E entre os colegas tem sempre aquele que quer se destacar no meio dos outros. Só que você pode ter o colega que se destaca porque ele merece e o colega que se destaca porque ele toma um outro caminho, um caminho de atitudes perversas e humilhantes para com os demais e assim, quem sabe, agrada o chefe. Alguns agradam, né? Então é uma situação bem minuciosa essa de definir quais os grupos tu encontra hoje, né, nesse mundo. Porque de repente tem gente que está nos acompanhando e ainda não conseguiu visualizar muito bem. Então, como que a gente pode identificar um assédio moral? O assédio moral, basicamente, ele se resume em 5 grupos. Né? Isso vem de estudos, inclusive uma das autoras que eu me baseei quando eu desenvolvi esse trabalho sobre o assédio moral, que é uma juíza do trabalho, ela definiu esses 5 grupos. Dentro desses 5 grupos, que você pode se constatar bem o tipo de atitude que a pessoa pratica. Um grupo que ela define como recusar a comunicação. A vítima ela é sempre interrompida, ela é sempre reprimida, ela é sempre tratada aos berros, ela é tratada com expressões grosseiras, recebe ameaças verbais, ameaças por escrito. Então toda a comunicação com ela é interrompida, ela nunca consegue
ela se impor, porque ou o seu colega ou o seu superior hierárquico sempre tem essa situação de interromper. Um outro grupo que seria qualificado como desqualificatório, ou seja, a função de desqualificar, o ato de desqualificar a pessoa, que além das atitudes que você pode constatar com palavras, ela vem acompanhada com olhares de desprezo, com suspiros, com dar de ombros, com questionamentos sobre a competência da vítima. Então, além daquela situação, ainda o colega está sentado ali, começam a conversar com ele, tipo, nem dou bola para o que ele está falando, e continua conversando. Isso repetitiva, todas essas situações repetitivas. Um outro fator, ou um outro grupo que ela identifica, ele é baseado em destruir a autoestima. Então aí apelidos vexatórios, colocar a vítima em situação ridicularizada, como no vestir-se, no andar, no falar, no portar-se. Então, toda hora vem uma piadinha nesse sentido. Com tanta roupa bonita, olha com que ela vem trabalhar. Nossa, vocês viram o sapato dele hoje? Ou corte de cabelo? Então, sempre o grupo fica hostilizando nessa questão da autoestima da vítima. Uma outra situação identificada por ela é cortar as relações sociais. Nessa situação de cortar as relações sociais é excluir a vítima do local de trabalho. Colocar numa salinha fechada, não dar atividade compatível com a qualificação da pessoa, ou simplesmente não dar atividades, colocar a vítima, a gente costuma dizer, em quarentena, ou seja, sem fazer nada. Então, esse grupo, ele é identificado como simplesmente a situação de cortar as relações sociais. O quinto grupo, ela entende como a situação de vexar ou constranger, que aí sim é dar tarefas inúteis ou degradantes à vítima. Ou simplesmente solicitar um relatório, como eu vinha falando, solicita um relatório para a pessoa, quando ela entrega o relatório, um relatório que demandou horas extras, que demandou trabalhos em finais de semana, que demandou entrevistas, que demandou trabalho externo. Simplesmente quando ela conclui aquele trabalho, ele é engavetado. Aí a pessoa, nossa, o quanto eu me dediquei a isso, né? Então simplesmente tenta colocar a pessoa na maior situação de desespero. E um sexto grupo que foi sendo identificado com o passar do tempo é o que compreende a revista pessoal. A revista pessoal contínua também ela é caracterizada como um assédio moral. E até nessa questão das revistas, a câmera de segurança também, que hoje é muito utilizada, se coloca para fiscalizar o teu trabalho também? Câmeras de segurança, se ela for no local de trabalho em comum, onde várias pessoas trabalham, até teria uma discussão. Mas se ela for colocada em ambientes como banheiro, local que trocam vestiário, nessa situação aí... Mais íntimos. Mais íntimos aí, com certeza, é enquadrado como assédio moral. Bom, agora a gente passa então para alguns relatos. A gente tem aqui alguns que a gente recebeu pelas redes sociais, onde a gente solicitou, né, os servidores ou nossos seguidores das redes, sobre casos. Então a gente começa aqui, ó. A gente não vai identificar nenhum deles, até porque pediram para não serem identificados. Na administração passada, um chefe, cargo de confiança, me humilhou por não ter escolaridade. Falou para o meu colega que eu era um semi-analfabeto e depois me ofendeu. Quase saímos no tapa. Eu já não tinha mais vontade de trabalhar. Isso é um assédio moral? Se essa situação se prolongou com o passar do tempo, sim, é assédio moral. Agora, o fato de simplesmente naquele dia, naquela oportunidade, você foi xingado ou humilhado, ou aconteceu essa situação de você não tem escolaridade, você não é qualificado para isso, se foi um ato isolado, ele não é caracterizado como assédio moral. Mas se ele foi um ato contínuo, todo dia uma piadinha nesse sentido, a cada 2 dias uma chamadinha nesse sentido, a cada 3 dias, de novo, a situação
é caracterizado como assédio moral. Falando para outras pessoas? E, inclusive porque esse servidor ou servidora relata que não tinha mais vontade de ir trabalhar. Então, provavelmente, essa situação ela se prolongou no tempo. Com certeza pode ser identificado como assédio moral. Aqui outro. O assédio partiu do meu chefe do setor. Ele teve problemas particulares e se irritava pois não conseguia resolvê-los e não soube separá-los do ambiente pessoal. Isso passou a refletir em mim. Ele me humilhava, fazia grosserias e como eu preciso trabalhar, foi obrigada a ficar calada. Continuava tratando educadamente e fazia o meu trabalho com na mais perfeita ordem. Toda vez que as coisas melhoravam, ele me pedia desculpas. É nítido uma questão de assédio moral. Porque aí ela relata que era em várias oportunidades, que isso ocorreu em várias oportunidades. O fato de pedir desculpa não vai elidir o ato, né? Sim. Porque o ato, por si só, ele é prejudicial à saúde física e psicológica do empregado ou do servidor, nesse sentido. Aqui o outro que até já foi falado. O nível de constrangimento chegou a tal ponto que, durante a reorganização no setor onde eu trabalhava, fui isolado em um cubículo, sem ventilação, para que não tivesse acesso à equipe de trabalho. As informações sobre as rotinas da área não eram compartilhadas com a servidora, no caso essa que mandou aqui, para que não recebesse as tarefas. Essa situação que eu inclusive coloquei, que se enquadra nesse grupo de cortar relações. Simplesmente isola a vítima do grupo e não deixa mais ela interagir. É uma questão característica de assédio moral. Perseguição política. Isso aqui deve acontecer bastante. Fiz campanha e votei em outro candidato. Depois que voltou ao trabalho, acabou sofrendo algumas retaliações, algumas perseguições. Também é assédio. A perseguição política é bem fácil de identificar frente à questão do assédio moral, porque é onde, no serviço público, acredito eu, dos relatos que vieram até mim, que é aonde mais existe o assédio moral, justamente nessa questão da perseguição política. Porque aquele que foi contra o partido, o vereador, o prefeito, aquele que esteve do outro lado, a partir do momento que ele vira subordinado de quem ele foi contra, a tendência em vitimizar, a tendência em hostilizar, ela é muito grande. Ah, você não fez isso por nós, então agora eu não vou fazer por você. Então mas sempre lembrando que é uma situação para caracterizar o assédio moral tem que ser uma situação contínua. O simples fato de trocou a administração lá, colocaram um cargo de confiança aqui para ser meu chefe. Ele não foi com a minha cara, ele pega, me tira desse setor e me coloca lá no outro. Foi um fato isolado. A administração pública ela tem essa prerrogativa de, dentro da função do servidor, relotar ele em outro. Pode acontecer isso aí. Isso também, pode acontecer. O trabalho não está fluindo, vai para outro lugar. Isso não configura o assédio. Esses são os relatos, os maiores relatos que a gente costuma ouvir lá, são esses. Me tiraram dessa escola, querem me botar lá na outra escola, porque eu fiz campanha pro fulano. Mas não é um assédio moral. É simplesmente uma questão de reorganização. Eu tô aqui, agora eu quero a minha equipe. Você pega a sua função de professor, de auxiliar escriturário, de contador, enfim, e vai desenvolver lá com a outra equipe, porque na minha equipe eu não quero você. Sim. Isso pode acontecer. Se a situação evoluir para situações vexatórias, humilhantes, degradantes, aí nós vamos pensar no assédio moral. Mais uma aqui que mandou, que a chefe, acho que era aqui do setor também, falava: você deve estar no lugar errado, não presta atenção, vive errando, tá difícil, acho que, sei lá, falta talento, alguma coisa falta. Acho que você deveria perder menos tempo escovando o cabelo e começar a prestar atenção mais no trabalho, senão vai ser difícil. Um relato que eu ouvia. Se ela ouvia frequentemente isso, pode se enquadrar como assédio moral, porque aí é uma questão de desqualificação, está desqualificando ela. Você não tem competência, você não sabe fazer as coisas, você aí usa ironias,
né? Ao invés de pentear o cabelo, em vez de escovar o cabelo, você deveria fazer tal coisa. Que fala assim, vive errando, vive errando. Desqualificando totalmente a pessoa. E por último aqui a questão que é mais atual de redes sociais. Posto coisas que eu penso nas redes sociais e meus colegas, até nos comentários ou pessoalmente no trabalho, acabam me atingindo por causa disso. Aí tem que analisar caso a caso. Se for um caso isolado, expressar opinião, todo mundo pode. Né? Ainda mais no mundo que a gente está hoje, que é tudo virado em redes sociais, tudo que você pensa está ali. As pessoas usam, inclusive, as redes sociais para desabafos. Sim. Então, tem que analisar o caso a caso. Bom, em virtude da minha rede social, que eu emiti aquela opinião, os meus colegas começaram a me agredir. As agressões verbais, vexatórias, humilhantes, e aí você tem um contexto da coisa. Mas uma única postagem, um comentário maldoso, pode resultar na questão do dano moral. Se você se sentir ofendido, se você sentir que a tua honra foi abalada, você pode promover uma ação de dano moral por aquele fato isolado. Certo. Certamente, alguém que nos assistiu, várias pessoas devem estar agora pensando, eu acho que eu estou sendo vítima. Estou sendo vítima, ou então não tenho certeza. O Simpasso está à disposição através, até eu brinquei no último programa, que também foi uma assessora, a Vitoriana, que veio aqui, as mulheres do departamento jurídico estão lá para atender, né? Isso doutor? aí. Que dias que, por exemplo, pode consultar, fazer uma consulta com você lá na sede? Sim, eu atendo nas terças-feiras pela parte da tarde, lá na sede do Simpasso, das 14 às 17 horas. A minha colega, a doutora Danusa, que trabalha comigo, ela atende nas terças-feiras pela parte da manhã, na sede do Simpasso, no pátio da prefeitura, e nas quartas-feiras à tarde, das 14 às 17 horas, na sede do Simpasso. Então, comigo ou com a minha colega, que em determinado caso, se ela não faz, sou eu que faço, ou nós atendemos em conjunto, nós temos atendimento, então, terça de manhã, terça de tarde e quarta de tarde. Incluindo também a Andréia e a Vitoriana para outros casos, então, que o servidor estiver lá para ser atendido. Lembrando que é um atendimento totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito. Todas as questões envolvendo o funcionalismo e a sua questão funcional, o atendimento é gratuito, os processos, enfim. Eu agradeço, então, sua presença aqui. Passou rápido o tempo, porque é um assunto muito importante, com muitos pontos, né, para serem abordados. Eu que agradeço. Estamos à disposição aqui, sempre que a gente tiver um assunto de relevância, assim, para informar o nosso público. Com certeza, obrigado, à disposição. Paulo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que ele estará disponível nas nossas redes sociais para que você possa, a qualquer momento, assistir novamente ou assistir pela primeira vez. Se chegou só ao final do programa, a gente agradece o espaço aqui da TV Câmara e marcamos um próximo encontro com certeza. Até lá!